Hoje a gente vai falar sobre mitologia e religião e um monte de coisinhas a mais no meio do caminho. Tá? O tema das histórias, ele naturalmente desemboca em mitologia, porque no fundo as mitologias são os grandes arcabouços de histórias que foram preservados e transmitidos ao longo das eras pelos povos. Né? Então, começando com a ideia de mitologia. A mitologia, ela é um conjunto de histórias compartilhadas. Porque a história compartilhada, ela é indispensável para que haja comunicação entre as pessoas. Se eu consigo entender uma pessoa, é porque de alguma maneira a minha mitologia, ou as minhas histórias conseguem se mapear nas histórias da outra pessoa. Né? Ou seja, a gente tem algum nível de concórdia sobre o mundo, né? Sobre do que se trata o mundo. Sem essa concórdia básica, não há comunicação sequer e muito menos entendimento. E conforme esse compartilhamento das histórias, e assim, quando eu falo histórias é no sentido amplo, né? Conforme aumenta esse grau do compartilhamento das histórias, aumenta também a confiança na outra pessoa. Porque indica que a visão de mundo dela é parecida com a minha, indica que ela vai reagir, entender situações de forma parecida com a minha, que ela vai valorizar as mesmas coisas que eu, ou mais ou menos as mesmas coisas. Enfim, as histórias compartilhadas elas são essenciais para que surja cooperatividade entre as pessoas e até para a ideia de coletividade. Ou seja, não existe cultura, não existe um povo sem um compartilhamento das histórias, certo? Então isso é muito mais profundo do que só religião. São as histórias sobre do que se trata a vida, sobre de como o mundo é feito, o que a gente deve buscar enquanto cultura, enquanto indivíduo, enfim. E é justamente por conta dessa ligação entre coletividade e o compartilhamento de uma história é que a gente pode fazer esse salto aqui, né, de que as culturas nascem das histórias e não o contrário. A gente pode ter a impressão que as histórias nascem e crescem em uma cultura, mas é exatamente o contrário. As culturas é que nascem das histórias compartilhadas, certo? E não existe mais nada do qual ela poderia nascer. Porque uma boa história, ela ressignifica o histórico do povo, né? Não o histórico temporal, não mitológico, né? São os relatos ali, a biografia do povo. E essa ressignificação é que dá coesão e dá direção para aquele povo, certo? E mesmo estados novos, a gente vê essa criação de uma mitologia, ou essa tentativa de criação, na formação de estados, especialmente em países jovens, nações jovens. No Brasil mesmo, quando ele começou ali a querer ser uma nação, surgiu todo um movimento, assim, do que é o Brasil, o que é o brasileiro, né? O que a gente é? Porque não existia nada como o Brasil em relação às origens, às misturas dos povos, enfim. E aí há essa busca, assim, de uma história, houve essa busca de uma história para o Brasil. Não história histórica, mas história mítica. E aí vem os símbolos da nação, vem toda aquela coisa, que também é tudo história, né? Mas a ideia é que ajuda a solidificar um pouco mais esse conceito de o que é Brasil, o que é ser brasileiro. Bom, e claro que isso se estende a qualquer outro povo no mundo. Aqui, para a maioria dos povos, esse processo está muito no passado e se perdeu, né? Enquanto que para nações jovens está ali, certo? E claro que toda mitologia, ela nasce do metamito. Só que o metamito é universal e ele é em baixa resolução. Ele é como se fosse borrado, né? Em baixa resolução, uma vista panorâmica da coisa. Para aumentar a resolução, completar, digamos assim, esse detalhamento, a gente precisa da experiência terrena, ou seja, do histórico mesmo, daquelas pessoas. Porque o histórico dos egípcios tem a ver com justamente o processo de estar ali naquele lugar, de interagir com aquela fauna, com aquela flora, com aquele clima, com aquela geografia, com aquele povo vizinho. Tudo isso vai acrescentando
tempero ali na coisa, né? E vai fazendo o metamito se detalhar, digamos. Então, das formas do metamito vão nascendo histórias, de fato, que vão coalescendo em uma mitologia. Assim, a gente pode considerar essa fusão do aspecto terreno com o aspecto celestial, dos arquétipos mais a história. Junta as duas coisas, você tem então a mitologia daquele povo. Ou seja, são os relatos, né, de alguma maneira, interagindo com o metamito. Porque a gente, na aula dos 4 níveis das histórias, a gente considerou as histórias nascendo de baixo para cima, né? Dos relatos para a ficção, para os mitos, contos de fadas e até para o metamito, ou a jornada do herói. Mas a gente pode, de uma outra visão, fazer um movimento contrário, pensar no metamito como a fonte original, de onde precipitam, né? Vai descendo, nesse processo de descida vai ficando um pouco mais detalhado, um pouco mais palpável, já que o metamito é o abstrato do abstrato. Então os mitos eles são muito mais palpáveis do que o metamito, assim como as ficções e, claro, as biografias, os relatos também, certo? Nesse sentido, a mitologia ela é a semente de uma cultura e, ao mesmo tempo, a fonte da coesão dessa cultura. Se a mitologia enfraquece, se as histórias são esquecidas, de alguma maneira, essa cola começa a enfraquecer. E isso acontece naturalmente em processos de mudança, né? Especialmente quando povos se misturam com outros povos, as histórias se misturam e nascem outras. Enfim, tem uma árvore, digamos, genealógica também das histórias. Tanto que você enxerga, né? Uma espécie de descendência genética também entre as histórias. Olha, essa história grega aqui tem relação com aquela história babilônica, que tem relação com aquela história suméria, e assim por diante. Tá, sobre essa questão, eu preciso fazer um grande parênteses aqui, que é sobre a discussão entre perennialismo e particularismo, tá? Que são duas correntes antagônicas e que se odeiam mutuamente nesse estudo da mitologia. O que é o perennialismo? É uma diferença de enfoque, tá? O perennialismo, ele vai olhar para aquilo que as mitologias têm em comum, o que os povos compartilham, buscando as coisas universais, vai, os temas universais das mitologias. Ou seja, eles estão tentando olhar para a essência da coisa. Então, há uma tendência de descartar as particularidades como irrelevantes, ou seja, as coisas, as unicidades de cada povo, né? De cada mitologia, de cada história, e tentar focar, não, mas o que que isso aqui bate com todas as outras, né? Onde que tem uma sobreposição. E o perennialismo, ele é uma da, dos grandes movimentos que surgiram quando começou -se a estudar a mitologia comparada. Porque você começa a estudar as mitologias e percebe justamente que as histórias, poxa, são muito parecidas, elas parecem ter uma origem comum, aí você vê histórias mais antigas, enfim. Acabou-se chegando numa crença de que havia uma cultura original arcaica, né, uma espécie de mitologia primordial, original, e da qual todas as outras mitologias seriam degradações. Esse pensamento, né, é um passo além do que a antropologia diria. Uma coisa é você encontrar paralelos entre as histórias e temas universais, outra coisa é você dar esse salto. Porque esse salto, né, é o que levou justamente a mitologia nazista, basicamente. Então, uma coisa até um tanto perigosa de você sair falando por aí em meios antropológicos e tal. Então, você tem lá os grandes autores ali, pelo menos lá pro lado ainda mais hermético ali, né, do simbolismo, como Júlio Evola, o René Guénon. Toda essa galera serviu, de certa forma, como base para desenvolver ideias nazistas. E
problema está justamente nesse salto, certo? Por quê? A questão não é encontrar uma mitologia original, né? Que é fonte de todas as outras mitologias, porque isso implicaria que aquele povo original, aquele povo, de alguma maneira, ele é mais puro que o outro, que os outros. E não. A origem, essa fonte, digamos, das mitologias do mundo, não está no mesmo nível. Ela está no nível acima de abstração. É o metamito. Porque o metamito é isso, ele não é mitologia de ninguém. Por isso que ele pode ser mitologia de todos. Então ele não é uma coisa limitadora, como esse pensamento. Né? Enfim, é uma pequena sutileza, mas que assim, degrada completamente o argumento. E você, por conta desse grande trauma do nazismo e de todas essas correntes aqui, né, de pensamento que até influenciaram a extrema-direita daquela época, hoje em dia também, a, a academia moderna, a antropologia moderna, rejeita completamente. Nenhum antropólogo com quem eu conversei gosta de Campbell, gosta de perennialismo, gosta de nem de Jung, por causa desse trauma assim da Segunda Guerra, do Holocausto. É, até dá para entender. Então, a antropologia moderna foca no particularismo, ou seja, eles falam que o que importa, o que é importante são as singularidades, assim, o que, que cada povo tem de único, por conta desse horror a você comparar mitologias. Você não pode comparar mitologias, você não pode comparar povos, você não pode comparar nada. Então há uma tendência a negar. O ponto cego do particularismo é justamente que não existem universais. Não existe arquétipos, não existe nada disso. Enfim, são duas crenças igualmente estúpidas, né? Porque são dois pontos cegos paralelos, dois pontos cegos antagônicos, assim. Então, sempre que você vai para um extremo, você começa a ficar cego para o outro extremo. E você começa, né, a enxergar menos. O ponto onde você enxerga mais é no caminho do meio. Ou seja, fugindo desses dois extremos aqui. Porque é claro que as singularidades são interessantes, porque vão dizer sobre, como eu falei, a vivência única daquele povo. Mas claro que os universais também são importantes, porque eles que vão dizer mais ainda sobre o que é ser humano, né? A gente compartilha o corpo humano, a gente compartilha o inconsciente coletivo, a gente compartilha essa memória genética humana, né? Enfim, então é óbvio que terão temas particulares e é óbvio que terão temas universais. Enfim, estou colocando isso como uma espécie de vacina caso algum de vocês trombe com um antropólogo e fique horrorizado de o quanto eles odeiam arquétipos. Tá? É, nem todo mundo é assim, claro. Mas enfim, não- só uma, como falei, um grande parênteses aqui. A gente não precisa se perder nisso. Né? Tá. Então, voltando para o tema das histórias aqui. Agora a gente vai falar de conhecimento. Então, dá um zoom um pouquinho maior aqui. Porque a gente falou de histórias, mas a gente em nenhum momento falou de conhecimento. Então, o que é o conhecimento nesse contexto das histórias? Porque é o seguinte, a gente já viu que as, as histórias, elas não estão sujeitas, elas não podem ser derrubadas numa interpretação específica. Lógico, a história provoca, é da natureza dela provocar interpretações. Você vê lá, né, o, vai ler o Cavaleiro Verde, a história do Cavaleiro Verde, ou do alguma história alquímica, né, da rosa branca e da rosa vermelha. E você vai perceber ali simbolismo pesado. E você, meu Deus, o que significa isso? Parecem ter camadas atrás de camadas. Então é quase impossível você não tentar interpretar. Isso faz parte do mistério, esse instigamento. Né? Só que qualquer interpretação que você faça na história, ela nunca vai capturar a história.
certo? Só que ela pode ser uma interpretação bem-sucedida. E quando ela é uma interpretação bem-sucedida, ela vai gerar conhecimento, certo? Só que esse conhecimento, ele não pode ser considerado como dissipando o mistério da história, ou dissipando o mítico da história. Como se tinha pretensão na Grécia Antiga, né, do logos versus o mitos. Não, essa interpretação, ela flutua sobre as águas. É um a mais, né? Não é uma substituição. Flutua sobre as águas misteriosas, as brumas do mito, certo? E o que significa uma interpretação bem-sucedida? Né? Uma interpretação bem-sucedida é aquela que te ajuda a enxergar mais, a entender mais, a se orientar melhor no mundo e na vida. É só isso. Uma interpretação mal-sucedida ela vai gerar confusão, você vai se sentir confuso. E uma interpretação bem-sucedida ela vai gerar insight. Vai te dar ideias sobre como se comportar melhor na sociedade, enfim, do que fazer diante do sofrimento, de como resolver dada a situação. É isso, tá? Bom, o mito é atemporal, então ele nunca vai ser capturado pelas interpretações, ou seja, pelo conhecimento que ele gera, as histórias, né? Mas esse conhecimento, a gente vai ver que ele tende a se degradar. E ele pode e deve ser atualizado. Então ele tende a ser atualizado por aquilo que a gente chama de descobertas. Descoberta nada mais é do que uma reinterpretação. Se o conhecimento é uma interpretação, a descoberta é uma reinterpretação que amplia a visão, certo? Porque eu posso ter uma reinterpretação que piora a minha visão, que ela é mais burra, né? Que ela é mais limitadora, mais... Mas em geral, uma reinterpretação, uma descoberta, ela vai expandir a visão. Por exemplo, a gravidade de Einstein versus a gravidade de Newton. São duas interpretações sobre gravidade. A de Newton é muito mais restrita. Não é que ela é falsa em si, ela vai explicar muita coisa. Né? Ela vai ter lá os corpos se atraem segundo uma força, né? Que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, proporcional ao quadrado, à multiplicação das massas e tem essa constante gravitacional G. Ok, isso aqui permite que você entenda muita coisa, faça muitas previsões, ou pelo menos descrições adequadas. Mas fica muita coisa de fora. A gravidade de Einstein, ela vai ser... ela vai expandir a visão, porque agora você começa a entender a curvatura do espaço-tempo, ou seja, você vai interpretar a gravidade de uma forma diferente, que te permite enxergar mais. Mas ainda assim estamos descrevendo a mesma coisa. Gravidade. Pode ser que em algum momento surja uma teoria que nem precisa de gravidade. Né? Esse conceito seja desnecessário. Tem várias aí no forno. O que mais? Descobertas, elas nunca anulam o mito. O mítico, de forma geral, não apenas o mito, mas o caráter mítico das coisas, elas apenas anulam as outras interpretações. Certo? O que eu quero dizer é que o conhecimento, ele se constrói em cima do mito. Ele não substitui o mito. Como uma ilha ali. Né? A ilha, ela não vai eliminar o oceano, ou um barco. Tá? Que mais? E a força da cultura é o caráter... é proporcional ao caráter inspirador dessas histórias. Porque se essas histórias são inspiradoras, elas movem a gente atrás de descobertas, atrás de ampliar a visão. Se a cultura ela inibe a gente de ir atrás de ampliar a visão, ela está se fechando ali. E tudo que se fecha começa a morrer com o tempo. Que se fecha completamente, né? Um pouco de fechamento, de muralha, de proteção é importante. Mas se você se fechar demais... Aliás, isso acontece na nossa pele, né? As células da pele, quando elas se fecham completamente, elas morrem. Então a camada mais externa da nossa pele é de células mortas, na verdade.
Mas enfim, isso. Tá. Ah, de acordo então com o conhecimento, deixa eu colocar aqui, a gente pode dividir a mitologia em 4 aspectos, de acordo com o tipo de conhecimento, como se ela estimulasse 4 tipos de conhecimento diferente, certo? O primeiro aspecto é o transcendente, porque a mitologia é como se ela explicasse pra gente como a gente se conecta com o abstrato. Então, tem algumas mitologias que especificamente vão dizer quais espíritos existem, quais são os deuses, como cultuar tais deuses, ou né, o que existe, como chegar no mundo dos deuses, como, enfim, é o aspecto transcendente da matéria, certo? Ou seja, a mitologia ela estimula esse tipo de conhecimento, né, que é a matéria-prima do que a gente chama de religião hoje em dia. Ela também vai estimular um aspecto diametralmente oposto, que é o aspecto descritivo do mundo, certo? O que é uma descrição? É basicamente você contar o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu, como o mundo... E claro que isso vai levando à ideia de como o mundo é, de como o mundo funciona. Ou seja, é uma descrição da realidade. Não é apenas uma transcendência da realidade material, né, que é o aspecto aqui da religião, mas uma descrição do mundo. Essa descrição, ela é matéria-prima do que a gente chama de ciência, certo? Claro que a ciência, a gente fala, mas a ciência moderna, né, ela surgiu ali no Renascimento. Mais ou menos. A gente precisa considerar que todos os povos, em todas as épocas, tiveram a sua própria descrição do mundo, como se fosse a própria ciência, né? É o mesmo tipo de conhecimento, porém, eram descrições diferentes que funcionavam para todos os propósitos que eles precisavam. E aí tem aquele processo da expansão da visão, enfim. Claro que o foco da nossa sociedade moderna é esse aspecto. Então isso aqui recebeu um grande enfoque, né? Por isso cresceu bastante. O que mais? Existem mais duas facetas aqui, também opostas complementares, que é a filosofia e a arte. Né? A faceta, o conhecimento tipo filosofia, ele é originado a partir da faceta do aspecto explicativo do conhecimento. Né? O conhecimento do tipo explicativo que a filosofia gera, que a mitologia estimula. Ou seja, a explicação, não apenas a descrição do mundo, mas a explicação do mundo. A lógica por trás das coisas, certo? Os insights sobre as coisas e assim por diante. E o tipo de conhecimento que nasce desse aspecto é o que a gente chama de filosofia. Tá? Já adianto que a gente pode fazer uma correspondência com os elementos. A religião com o elemento fogo, por conta da transcendência. A ciência com o elemento terra, por conta da materialidade. A filosofia com o elemento ar, por conta da intelectualidade. E por fim, a arte com o elemento água. Tá? Porque tem um aspecto estético também, ou seja, as suas impressões sobre o mundo. Como você reage sobre a experiência do mundo. Porque a experiência da realidade não é apenas uma, uma racionalização, ela é também uma experiência estética. Né? E esse aspecto estético da mitologia é que vai gerar o tipo de conhecimento que a gente chama de arte. Aqui só uma tabelinha, porque a gente está tratando nesses temas em termos coletivos, aqui, né? Porém, ela também existe um reflexo individual. O que é a religião, né, para o que é a religião para o coletivo é a volição ou intuição para o indivíduo. O que é a arte para o coletivo é a emoção para o indivíduo. O que é filosofia para o coletivo é a razão para o indivíduo. E o que é ciência para o coletivo é a sensação para o indivíduo. Então estão aqui as 4 funções psicológicas. Né?
Bom, esses são os quatro fatores, quatro tipos de conhecimento que nascem. E a gente pode considerar daí a mitologia como sendo a quintessência desses quatro elementos, como o fator originador e integrador. Da mesma maneira como o quinto elemento origina, integra e sustenta os outros quatro, a mitologia origina, sustenta e integra esses quatro pilares do conhecimento, né, da humanidade ou de cada povo, no sentido mais específico. Certo?